A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso 78º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de comentar rapidamente a respeito do capítulo 17 e capítulo 18. Na nossa tabela, essa tabelinha aqui que a gente está seguindo, a leitura de hoje seria Juízes 17 ao 19. Só que no capítulo 19 acontece uma história que para mim é a mais violenta da Bíblia. E a gente vai ver isso amanhã. Então, para a gente encerrar amanhã o livro de Juízes e começar o livro de Ruth, certo? Então, eu vou falar hoje a respeito do capítulo 17 e capítulo 18. Esses dois capítulos mostram uma história de idolatria terrível. Gente, eu não sei como é que as pessoas eram tanto voltadas, as pessoas eram voltadas, né, a ídolos. O tempo todo recebiam uma bênção. A gente vê isso com Gideão, a gente vê isso com o próprio Sansão, que idolatrou o seu corpo, idolatrou a sua posição de ser forte. A idolatria agora desse homem, vamos falar aqui a respeito de Mica. Mica é o nome de um homem, é nome feminino, né? Mas é o nome de um homem. Um homem que tem o nome de Mica, você já pode desconfiar que não é boa coisa. É brincadeira, né? Então, Mica, ele roubou da mãe 1.100 peças de prata e a mãe lançou uma maldição. Passa um tempo, ele fala para a mãe: mãe, sabe aquelas peças que foram roubadas, que a senhora amaldiçoou? Pois é, foi eu quem roubei. E a mãe fala: não, meu filho, não tem problema, passa a mão no problema. Eu vou até te abençoar. Inclusive, eu vou fazer um ídolo esse ídolo eu vou oferecer. Olha a ideia, eu vou oferecer a Deus como se Deus recebesse algum ídolo, né? Então eu vou oferecer esse ídolo a Deus para que você seja abençoado. Ele falou: não, mãe, não faz isso não. Aí a mãe então faz um pagamento de 200 peças ou 200 ciclos de prata para o seu filho Mica. Para você ter ideia, o tanto de dinheiro que era isso, que Mica contrata um sacerdote, um levita sacerdote, e ele vai pagar 6 peças de prata, 10 peças de prata por ano, praticamente uma peça por mês, e ele teve 200 peças, era muita grana. Então ele pega 200 barras, essas 200 barras, a mãe, né, de Mica entrega para um ourives e o ourives faz um ídolo, e esse ídolo é colocado na casa do seu filho Mica. E aí Mica vai lá, faz uma capela, faz outros ídolos, faz roupas sacerdotais, pega o seu próprio filho, o filho de Mica, e o consagra como sacerdote. Tudo isso, gente, fora da vontade de Deus, porque as pessoas querem. Porque tem uma frase interessante que fala assim, que cada um, naquele tempo não havia rei, e cada um fazia o que queria fazer, né? Cada um fazia o que bem queria. Mais ou menos como a religião hoje no Brasil hoje, infelizmente, muitas religiões fazem o que quer, até dentro da religião, entre aspas, né, cristã. Tem muita loucura, muita coisa estranha, muita coisa que as pessoas fazem longe de Deus e fazem isso em nome de Deus, mesmo Deus não estando nos negócios, né? É uma coisa muito triste. Então, cada um faz o que quer, sem nenhum critério, né? E aí, esse Mica, aparece um levita, que esse levita também ele é aventureiro, ele está passando, ele está indo de passagem, e Mica o encontra e fala: rapaz, você não quer ser o meu levita, o meu sacerdote? Vem cá, eu vou te consagrar e eu vou te pagar um valor X, e aí vai estar tudo certo. E a pessoa fala: opa, uma oportunidade aí. O levita se vende para poder profetizar e falar as coisas a respeito de Mica, né? Então ele vai comprar esse sacerdote, esse levita, por 10 pratas, 10 peças de pratas por ano. E aí ele foi consagrado sacerdote, consagrado exatamente pelo Mica. No capítulo 18, é o capítulo em que entra a cidade de Dan e a cidade de Laís na história. Porque Mica,
ele vai ser visitado por uns espias de Dan, porque naquele tempo a tribo de Dan não tinha nenhum tipo de terra, não é? A tribo de Dan era uma tribo que todo mundo já tinha pego a sua parte da terra, entregue por Josué, e Dan não havia pego. Só que Dan é uma tribo interessante. Na bênção lá de Jacó, a respeito do seu filho, né? Dan, que deu origem à tribo de Dan, fala que essa tribo de Dan, ela era uma tribo pequena, é uma tribo que era considerado um leãozinho e uma serpente que pica o calcanhar. Eles ficaram mais famosos com o próprio Sansão. Sansão era da tribo de Dan, mas eles foram considerados a tribo que introduziu toda a idolatria. Foi terrível, a idolatria deles é muito grande. Então Dan não tem terra. Aí Dan envia 5 espias, e esses 5 espias vão para onde? Vão lá para a casa de Mica, porque de lá da casa de Mica, que é na tribo de Efraim, eles veem lá o sacerdote que foi consagrado, né, o levita que foi consagrado por sacerdote, e pelo jeito dele falar, os espias perguntam: o que você está fazendo aqui? Quem é você? Ele fala: não, eu estou aqui porque eu estou sendo pago para abençoar, para estar com Dan, para estar com Mica, aliás, né? Então, eu sou sacerdote, eu sou levita e eu estou trabalhando para Mica. E Mica tem um santuário e eu sou o sacerdote particular dele. E aí esses espias da tribo de Dan falam: rapaz, vamos embora, vamos comigo, eu pago mais para você, você quer ser um sacerdote de uma família ou de uma tribo inteira? E esse levita, malandro que querendo só receber dinheiro, ele vai com os 5 espias. E é interessante que esses 5 espias, eles vão a uma cidade chamada Laís, presta atenção. Lá em Laís o povo é tranquilo, não tem rebeldia, não tem conversa com ninguém. E aí eles veem: não, isso aqui é fácil de ganhar. Aí eles voltam, trazem mais 600 guerreiros. Quando os 600 guerreiros chegam, os espias passam na casa de Mica e roubam o ídolo. Olha que coisa, gente. Roubaram o ídolo e levaram o ídolo com ele. Quando Mica vai atrás da tribo de Dan, ele fala: rapaz, vai embora daqui porque esses meus guerreiros aqui eles vão acabar te matando. É tudo gente perigosa. Aí eles voltam para Laís, conquista Laís, e a partir desse momento a cidade de Laís mudou o nome para Dan. O problema é que o ídolo que a tribo de Dan, que esses 5 espias roubaram, ficou durante muitos anos na tribo de Dan. É por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 7, quando fala dos 144 mil, que são 12 mil de cada tribo, não cita mais o nome da tribo de Dan, porque Dan ele foi excluído exatamente por causa da idolatria. A gente vai ver também Jeroboão, por exemplo, fazendo da tribo de Dan um local de idolatria assim muito grande. Ele chega a levar os deuses e coloca lá um bezerro de ouro na tribo de Dan como um dos deuses idólatras. Isso quem fez foi Jeroboão. A gente vai ver isso mais para frente. Então, Dan foi excluído do povo de Israel por causa da idolatria. Eles roubam, eles fazem tudo que é errado diante de Deus, mas tomaram a terra e ficaram lá. A partir de amanhã, nosso último dia de Juízes, a gente vai ver uma cena lamentável, um levita, para vocês terem uma ideia, esquartejando a esposa morta em 12 partes, mandando uma parte para cada tribo e gerando um conflito interno e uma guerra civil no povo de Israel. Gente, acompanhe a leitura, leiam. É muito forte essas violências de Juízes. Juízes é muito forte. E logo, logo estaremos no livro de Ruth, que
que são 4 capítulos e a gente vai ler o livro de Ruth em apenas um dia. Que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.